Paz de Deus, meus irmãos. Vamos continuar aqui com o nosso estudo bíblico aqui, certo? Nós paramos lá. Cada cristão deve examinar seu próprio coração e desejos. Sou uma pessoa cobiçosa? Você se analisando, né? Você se pergunta para você mesmo: sou uma pessoa cobiçosa? Eu tenho cobiça no meu coração? Você tem que se perguntar para si mesmo. Aí você mesmo vai se responder, né? Sou egoísta? Aflijo-me para ser rico? Tenho forte desejo de honrarias, prestígio, poder e posição? O que muitas vezes depende da posse de muita riqueza. Irmãos, nós devemos estar constantemente nos autoanalisando. Para quê? Para nós descobrirmos dentro de nós algum desejo maligno. Se você é do tipo de cristão, irmão, que você tem um egoísmo dentro de você, que você deseja ser rico, que você cobiça alguma coisa, e você vai para a igreja atrás dessas coisas, irmãos, não faça isso. Não faça isso, meu irmão, que você não está sendo agradável aos olhos do Senhor, irmão. Mas, olha, é que nem eu digo, irmãos. Eu já vou até adiantar um pouco aqui para vocês. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso, que está aqui dentro da Palavra de Deus, certo? Começa assim. Tem uma passagem na oração do Pai Nosso que diz assim, ó. Presta bem atenção nisso para vocês poderem entender isso aqui, para vocês não confundirem. Eu não quero que vocês sejam confundidos ou fiquem com alguma dúvida a respeito do que eu estou ensinando a vocês. Isso é um estudo bíblico. A palavra na oração do Pai Nosso já diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e depois todas as outras coisas vós serão acrescentadas. Vocês sabem o que essas outras coisas vós serão acrescentadas? É tudo necessário para você, cristão, que ama ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, sobreviver sobre a face dessa terra. Vocês estão entendendo? Isso daqui tem que ser conjugado com esse outro estudo que eu vou dar mais para frente sobre essa oração do Pai Nosso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês entenderam? Isso tem que casar com isso daqui, ó. Tem que casar. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, não vão para a igreja atrás de riquezas, buscar Deus por causa de riquezas. Não. O objetivo nosso de buscarmos a Deus, de servirmos ao Senhor Jesus Cristo, é salvarmos o nosso espírito. Nosso corpo é constituído de três coisas, ó: corpo, alma e espírito. Quando morremos, cada um segue um destino diferente, certo? Tua carne, do pó veio e pro pó volta. Tua alma, que é tua vida, teu respirar, teu falar, esse acabou. O que sobra? Teu espírito. Este aqui vai seguir um destino, tá entendendo? Não fique tu pensando que após a tua morte você vai, apagar. Não, eu vou fazer um estudo sobre isso aqui bíblico, que você não perde a consciência após tua morte. Teu espírito permanece ali, ó, ele sai do teu corpo e permanece ali vendo tudo o que acontece. Isso é um estudo mais para frente que eu vou falar para vocês. E dependendo das tuas atitudes aqui na face da terra, pode ser que venham anjos te buscar e te levar à cidade santa, como pode ser que venham demônios te buscar e te levar para o abismo. É um estudo muito aprofundado que eu vou explicar para os irmãos sobre isso daí, o pós-morte, tá? Então, irmãos, se vocês têm algum desejo desses aqui no coração, irmãos, se converta. Se você tem desejo de almejar algo grande aqui nessa terra, você é cobiçoso, você está correndo atrás de riqueza, está indo buscar a Deus, irmãos, deixa eu ver que palavra que eu vou usar para te descrever. Você está no caminho errado. Não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós buscamos Ele por amor, para salvarmos o nosso espírito. Que nem eu expliquei para vocês, nosso corpo é constituído de três coisas. Uma desaparece ou desaparece, sobra uma. Isso que você tem que salvar, o teu espírito. Porque após tua morte ele vai seguir um destino. E meu objetivo é esse: salvar você, conduzir você ao céu de maneira correta, não como uma grande maioria desses hipócritas. Vou falar a palavra bem claro, para mim são um bando de hipócritas. Tem muitos aí, não generalizando,
Mas uma grande maioria, infelizmente, irmãos, são os legítimos hipócritas. Tenho um nojo desses hipócritas. Não têm coragem de pregar a verdade e fazem comércio da palavra de Deus. Não gosto. Vamos lá. Pobreza. Vamos partir para a pobreza? Vamos lá então. Uma das atividades que Jesus avocou na sua missão dirigida pelo Espírito Santo foi evangelizar os pobres. Olha só, irmãos, evangelizar os pobres. Eu conheço pastores que, quando sabe que o irmãozinho é pobre, mas não vai na casa dele, mas nem que mate ele. Agora, se falar que se for lá evangelizar o pobre, dá uns 100, duzentão para ele, vai correndo. Vergonha, né? Pelo amor de Deus. Essas referências, irmãos, você está lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Isaías 61, 1. Vão lá, lá está as referências. Em outras palavras, o Evangelho de Cristo pode ser definido como o Evangelho dos pobres. Olha só, irmãos. Olha só, o Evangelho dos pobres. Alguém pregou isso para vocês? Alguém explicou isso para vocês? Nunca. Duvido. É difícil, é ruim, tem que falar a verdade? Tem. Evangelho dos pobres, né? Pois é dos pobres mesmo, tá? Mas isso é uma outra explicação mais para frente lá. Essa referência está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, Mateus capítulo 11, versículo 5, Lucas capítulo 7, versículo 22 e Tiago capítulo 2, versículo 5. Eu não vou entrar lá porque senão o vídeo fica muito longo aí, depois não dá muito certo, não, daí vai muito vídeo e fica complicado. Os pobres. Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito disso daqui, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de amor, Ele se compadece muito dos necessitados. Se compadece demais, demais, demais. Eles são afligidos. Vocês podem prestar atenção numa coisa. Isso daí eu estou falando por experiência própria que eu vi, certo? O homem rico, até mesmo dentro de igreja, não todos, não generalizando, mas eu já vi muitos dentro de igreja, irmãos mesmo de igreja mesmo, seu filho ficava doente, ele, hospital, o filho, hospital. O filho do pobre ficava doente, sabe o que fazia? Joelho no chão, clamava ao Senhor. Eu já vi, irmãos, acontecer do filho do rico ter uma enfermidade bem menor que a do pobre, ir num hospital caríssimo e morrer lá. Tá entendendo? E o filho do pobre, que tinha uma enfermidade gravíssima, era para morte, médicos já tinham até condenado, tá entendendo? Viver. Olha só que coisa incrível. Que diferença. Um confiou na sua riqueza e o outro confiou no seu Senhor. Vocês entendem a moral da história? Irmão, nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Senhores ricos, prestem bem atenção. E senhores pobres, prestem bem atenção. Senhores ricos, se ponham na presença do Senhor. Não confiem em vossas riquezas. A sua riqueza não é nada, é algo dado por Deus para você administrar na face da terra aqui. Certo? Entendam isso, por favor. Eu sou sincero, eu falo a verdade. Estou falando da palavra de Deus. Veja lá. O que acontece? Pobreza. Uma das atividades que Jesus avocou na sua missão dirigida pelo Espírito Santo foi evangelizar os pobres. O Senhor, Ele amava os pobres, os necessitados. Ele vivia lá no meio deles. Por quê? Porque Ele se compadecia, Ele tinha dó, Ele tinha misericórdia deles, Ele via necessidade. Deus não se agrada de ver ninguém passando necessidade, meus irmãos. Deus não gosta. Nem nós gostamos, eu não gosto de ver uma pessoa necessidade. Eu só vejo uma pessoa passando necessidade, gente do céu, para mim é o maior desespero da minha vida. Eu, se tivesse uma condição financeira boa, seria o maior prazer ir lá correr, ajudar, mas dentro do meu possível eu ajudo. Óbvio que eu não vou deixar o irmão meu lá desamparado, né, padecendo necessidade. Dentro do meu possível, estou lá sempre ajudando de todas as maneiras, certo? Você também deve fazer isso. Já já nós vamos partir para a última fase desse estudo bíblico aqui, para vocês compreenderem a diferença da riqueza para Deus, pobreza. Eu já volto, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Até já já.